Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a qual nos ofenderam. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Meus amigos, o conhecimento é muito bom, mas o amor é o primordial. Jesus Cristo, o único Salvador, não veio para resgatar Israel, não veio para salvar Israel, apesar dos seus não acreditarem nele, saberem que ele foi um profeta, mas não acreditaram que ele é um Deus. E ele, como o próprio Deus, na cruz, fez o maior sacrifício e com preço de sangue nos salvou. E pelo seu sangue remiu todos os pecados da humanidade. Meus amigos, amigos leitores, amigos do Facebook, nós estamos vivendo uma época em que o poder da imprensa, o poder das redes sociais e das manipulações e das mentes das pessoas confusas a acreditar em tanta da bobagem. A Bíblia fala em que nenhum homem teria poder sobre as pragas. O vírus é uma praga, meus amigos. O presidente dos Estados Unidos, com sua mente doentia, está especulando que o vírus foi feito em laboratório para destruir e dominar o mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como é que pode as pessoas acreditarem em tanta bobagem? Meus amigos, vamos ver o orçamento que a China gasta em armamento e comparar o que os Estados Unidos investe. Os Estados Unidos investem mais de 100 milhões em pesquisa ao ano, enquanto a China investe pouco mais de 10 milhões. Em armamento, os Estados Unidos gastam 100 vezes mais do que todos os países da Europa, incluindo a China. O poder científico dos nanocomputadores, desenvolvido nos Estados Unidos, que é o silício. Eu não sei se você já ouviu falar sobre processadores e nanoprocessadores. Nossa ciência, ela desenvolve sistemas chamados nanocomputador. Começamos no chip. O primeiro chip foi inventado nos laboratórios belgas em 1967. Em 1980, tivemos os primeiros processadores da Intel, que era chamado o tal do Pentium 386. E eles vinham compactados com vários chips. E nos anos 90, tivemos a geração dos Pentium 2, Pentium 3, até chegar ao Pentium 4. Depois começaram a aparecer os novos processadores da Intel, até chegar ao Core 1, Core 2, Core 3, Core 7. Nessas versões de Core 3, Core 5 e Core 7, existem vários tipos de processadores nas versões atualizadas. Mas eles são de silício. Por quê? Porque os processadores de silício foram inventados dentro dos processadores núcleos virtuais. O que são esses núcleos virtuais?
são o preenchimento de gavetas memoriais para que o processador tenha acesso, entendeu? E possa, ao mesmo tempo, compartilhar virtualmente os sistemas integrados que são criados softwares para desenvolver em compartilhamento. A Microsoft, assim como outras, né, que temos aí em companhias, elas também desenvolvem os mesmos sistemas. A AMD, com os processadores Phenom, né, desenvolveram sistemas para poder influir. Existem outros processadores que agora eu não me recordo, mais modernos, mas são todos eles de silício. Em Boston, nos Estados Unidos, existe um programa que é chamado o Programa 7. A Área 51, existe um programa que é chamado Programa 7. O Programa 7 é desenvolvido cerca de 30 bilhões de dólares para poderem investigar e poderem tentar mapear o que é chamado vírus. O grande problema de você mapear um vírus é que em todas as milhões de células que existem nos vírus, e boa parte deles vem do espaço, mas vamos falar aqui sobre esse coronavírus separadamente. Você conseguir mapear um vírus, dentro dele há milhares de células. O que são as células? Células são componentes que formam um tecido. Imagine você que se o homem tivesse, a ciência tivesse essa capacidade de manipular um vírus, ele poderia simplesmente criar sistemas altamente desenvolvidos, como perda de pele, regeneração de pele, tá? Ou mesmo os próprios japoneses desenvolverem os chamados robôs humanoides a partir das próprias células. Outra coisa para mostrar para vocês que a grande mentira da conspiração que o presidente dos Estados Unidos coloca em pauta, em que a China, né, nem daqui a 30 anos conseguiria, apesar do seu desenvolvimento em sistema de comunicação 4D estar à frente dos Estados Unidos, é outro assunto que não tem nada a ver com controle de sistema. Quero lembrar para vocês que em 1998, não, no ano 2006, a Rússia foi acusada pelos Estados Unidos, né, por estarem manipulando o clima, criando furacões e criando raios. Meu amigo, os cientistas, a grande maioria, dizem que isso é uma tremenda faceta. Porque você não tem como e se você tivesse a possibilidade, uma nação, de controlar o clima da Terra, o sistema solar, ou aproximar a Lua, né, e trazer a Lua bem próximo do litoral, o que acontece? A Terra roda em torno de si mesma. Se a Lua vier, ela vai atingir todo o planeta. Então não existe sistema nenhum que um homem possa controlar o clima. E acho que o nosso Deus não iria permitir isso. Voltando ao sistema da teoria da conspiração. O homem tenta dizer que o vírus foi desenvolvido em laboratório. O tiro saiu pela culatra. Porque se a China tentou desenvolver, como tem aí um cientista francês que diz que eles estavam tentando desenvolver esse vírus para combater o vírus da AIDS, vejam bem, que até hoje, com todas as organizações, o vírus da AIDS ainda não conseguiram destruir essa praga, que é o vírus, não conseguem vacina, só o coquetel, e já morreram muitas pessoas importantes,
cientistas de nome, pessoas que se infectaram, entendeu, voluntariamente para usar medicamentos que eles achavam que poderiam, acabaram morrendo. Prestem bem atenção. Como você pode mapear um vírus se não existe nenhuma tecnologia para mapeação das células, que é bem menos complexo? Um vírus, ele é detalhado de milhões e bilhões de nanocélulas. O vírus, ele tem bilhões de nanocélulas em uma microfibra. E nela podem ter milhares e milhares de fibras. Se hoje os melhores nanocomputadores desenvolvidos em Itsukuba, no Japão, desenvolvido na Flórida, Estados Unidos, e na Rússia, na Inglaterra e na China, com os maiores investimentos. Quais são os melhores investimentos nessa área? São dos Estados Unidos. Ora, quem investe, quem tem poder de investimento, de capital, domina. Como eu já expliquei para vocês, que os Estados Unidos têm os maiores acionistas. Por isso que ela é classificada como a sétima cabeça. Os Estados Unidos, ela é classificada como a sétima cabeça. Mas isso é outro assunto. A Bíblia fala sobre a oitava cabeça. Rússia e China e seus aliados. Mas, hoje, quem ainda tem o domínio militar, naval e financeiro é os Estados Unidos. O que a China tem é um poder econômico visível ao domínio do comércio. Eles não são o país mais rico. Muito pelo contrário, tem milhares de pessoas trabalhando como escravos, ganhando salários horríveis. O que faz uma nação ser rica? São uma população ativa, uma população que tenha condições financeiras maiores de desenvolver. Aonde tem mais pobres, essa nação é mais pobre. Essa é a lógica. Se você vai num bairro, aonde o bairro tem pouco banco ou nenhum, pouco comércio, as ruas não são as ruas não são urbanizadas, não asfaltadas, não existe iluminação, esse bairro é pobre. E a China existe lugares onde a pobreza é muito grande. Então as pessoas fazem uma grande confusão. A China é economicamente a quinta nação. Primeiramente vem os Estados Unidos, Inglaterra, França, Suíça, para depois vir a China. Mas, comercialmente, quem domina é a China. China, ela desenvolve um sistema de nanotecnologia, mas com investimentos muito baixos, enquanto os americanos investem bilhões de dólares, como eu acabei de falar, na área 7, ou como eu acabei de dizer, em Cabo Canaveral, ou na área 51. Então, existe um centro em Boston, Centro Científico de Pesquisas Biológicas, Nanotecnologia, e até hoje nenhum cientista conseguiu mapear ou criar um vírus. Se você tentar criar um vírus, meu amigo, ele vai sair de controle. Você não vai poder controlar. A maioria dos cientistas são unânimes em dizer que estamos engateando. É como você pudesse acreditar que a bomba de nêutron você tivesse controle. Vai neutralizar todas as... O que é o oxigênio que nós respiramos? São células. O oxigênio, ele se transforma em água. A água é o quê? A água tem vida. Como a terra tem vida, como o cimento tem vida.
Então, meus amigos, não acreditem nessas conversas fiadas que as pessoas ficam dizendo que alguma pessoa tem condição de manipular o vírus. Isso é mentira. China não tem condições financeiras para fazer tal coisa. Ai, meu Deus. O dia que a China conseguir desenvolver isso, eu vou dizer para vocês, vai ser a maior faceta do mundo. Como é uma faceta que estão falando. Outra coisa que eu já cansei de explicar. O comunismo da União Soviética de Lenin era um comunismo com ideologia totalmente diferente. Ajuda teu filho que tá bêbado aqui fora. Caído. E Deus abençoe vocês, que eu tenho um problema agora com meu tio lá, que tá passando mal, né? Tá lá fora passando muito mal, eu vou ter que ir. Fique com Deus, depois eu volto o vídeo.